meus queridos alunos, tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Gustavo e hoje nós vamos resolver um exercício da Mackenzie que fala sobre sistema de blocos, tá? Esse exercício aqui, para algumas turmas que eu trabalho, eu passei como uma atividade, né? E ele é relativamente fácil de resolver, né? Desde que você aplica as 5 regras de ouro de maneira muito fácil. Então, óbvio que o exercício pede. Ele fala assim: o sistema baixo é constituído por fios e polias ideais, né, onde a gravidade é 10. Desprezando qualquer tipo de resistência, abandonando o corpo A do repouso, né? Ele pergunta qual é a velocidade com que ele atinge o ponto ao passar por Y, né? Ou seja, ele quer saber qual é a velocidade que ele vai passar por Y aqui, né? Perceba que aqui você tem o seguinte: você tem aqui um sistema que está conectado por fios, então é tudo conectado, né? Então quer dizer que o sistema se movimenta com a mesma aceleração, ou seja, A, B e C se movimentam com a mesma aceleração, e você tem os fios que conectam tudo isso, certo? Beleza. Esse exercício aqui eu posso calcular a velocidade, como ele falou aqui para nós, mas eu também vou fazer um anexo aqui, que é calcular, um adendo, que é calcular as trações dos cabos aqui, certo? É um exercício bem clássico, bem comum de ser trabalhado. Então vamos seguir as 5 regras de ouro aqui para poder resolver esse exercício de maneira plena. Então, primeira coisa que ele pede aqui para nós é fazer o diagrama de forças, né? Quando eu falo em diagrama de forças, pessoal, é colocar as forças que estão atuando no sistema, né? As forças que atuam no sistema, normalmente, o primeiro que a gente coloca é o peso. O peso é toda aquela força que ele é da gravidade, né? Então você tem aqui, né, forças que estão atuando para a gravidade. A gente sabe que o peso ele sempre atua para baixo, né? Todo corpo que tiver massa tem peso. Então você tem aqui o peso do A, o peso do B e o peso do C. Ok? Belezinha. Agora nós vamos identificar uma outra força, né? Se você observar aqui o bloco B, ele está apoiado numa superfície. Então, se ele está apoiado na superfície, ele quer dizer que tem força normal. Por que eu sei disso, pessoal? Porque se você observar, né, ele está falando para desprezar, né, qualquer tipo de resistência. E aqui, se você observar, a única coisa que você tem é um B que está apoiado, porque ele está sendo puxado pelas trações aqui da corda com A e a corda com C. Então, você tem uma força normal aqui, ó, que está apoiando na superfície. Então, esse cara aqui, né, ele é a normal do bloco B. Mas, além disso, nós temos aqui as trações. Nós temos a tração das cordas. A tração da corda C com B. Opa. A corda C com B. Então tá aqui. Oh, coisinha. Então tá aqui, ó. Então você teria essa corda aqui, essa tração, certo? E você também teria essa outra tração aqui, que é a tração do... Às vezes o volante ele dá um super pininho aqui, ó. Então você tem a tração do B com A. Então, ó, está aqui, né? Então você tem a tração B com A e A com C. Beleza, então vamos identificar cada uma delas aqui, né? Eu vou chamar isso aqui, tá, de tração T1, por falta de criatividade, e essa aqui por tração T2, tá? Estou chamando dessa nomenclatura aqui, né? Por simples desencargo de consciência. Normalmente, né, a gente coloca aqui, ou eu posso fazer o seguinte, 2 ou 1, tanto faz, né? Aqui quem define, nesse caso sou eu, né? Se o exercício falar qual é, você coloca conforme que o exercício orientar, né? Porque às vezes é do gabarito. Beleza.
você colocou tudo que tem que ser colocado aqui. Então a primeira fechou. Depois você vai fazer a segunda parte, que é identificar a direção e o sentido do movimento de cada corpo, né? Isso aqui é importante. Então identificar de cada corpo. Então vamos identificar o movimento de cada corpo, né? Então vamos lá. Vamos analisar o seguinte: o C tem um peso maior que o A, né? E é por isso que inclusive está pedindo para passar do ponto Y. Então eu sei o seguinte: esse cara sobe, quer dizer que o A que está na esquerda sobe. O B ele irá se deslocar para a direita. E o C ele desce. Certo? Ele desce, então ele está assim, ó. Então você tem um movimento conforme essa orientação aqui. Tá aqui, ó. Certo? Conforme essa orientação. Ok? Tá vendo que eu vou confiando em cada passo, certo? Tô colocando ali. Beleza, então esse aqui tá feito. Agora vem o terceiro passo, que eu considero os mais importantes. Feito toda a análise de cima e a de baixo, primeiro e segundo passo, vai vir o terceiro, porque eu tenho que confiar no primeiro e segundo em cima disso. Eu vou considerar apenas as forças que estão na mesma direção do movimento, certo? Então, na mesma direção do movimento. Então é o seguinte, o que nós vamos aparecer aqui, né? Nós vamos ter o seguinte: se você observar o bloco A, tanto o T como o PA, eles estão na mesma direção, porque eles são forças verticais e o movimento também é vertical. Se você analisar o bloco B, apenas as trações são horizontais, enquanto que a normal e o peso do bloco B, eles são verticais. Então você irá poder descartar, nesse caso, certo? Eu vou descartar a normal e o peso do bloco B. E se eu observar o bloco C, tanto o T2 como o PC, né, ou seja, a tração da corda aqui entre B e C e o peso do próprio C também, ele está na mesma, eles são verticais, o movimento também é vertical, então tá de boa, eu vou considerá-los, certo? Eu vou fazer isso aqui. Então, todas as minhas forças elas estão classificadas conforme a minha direção que eu tenho aqui. Beleza. Agora eu vou fazer a minha quarta regra, né? Que é classificar os sinais, colocar os sinais. Eu digo o seguinte: o que está a favor do movimento eu vou dizer que é positivo, e o que está contra o movimento eu vou dizer que é negativo, certo? Isso aqui é uma convenção, tá? É uma convenção de sinal que ajuda a gente a resolver o exercício, certo? Eu vou aqui, por uma questão de facilidade minha, não sobrecarregar tanto o desenho, eu já vou fazer, o meu exercício aqui, tá? Eu já vou fazer meus desenhos aqui, que ajuda bastante na hora da gente resolver os nossos blocos. Então a gente tem o seguinte, ó. Eu sei que o A, ele tá aqui. Eu sei que eu vou ter uma força para cá. E eu sei que eu terei uma força para cá, ou seja, uma força para cima, uma força para baixo. Eu sei que aqui é PA, certo? E aqui eu sei que vai ser T1. Se eu for analisar aqui em relação a essa regra, essa quarta regra, a favor do movimento positivo e contra a regra negativo, o T1 então ele é positivo e o PA é negativo. Então quer dizer que eu vou ter o seguinte: eu vou ter mais T1 e aqui eu vou ter menos PA, certo? Ok? Beleza. Agora eu vou fazer o bloco B. O bloco B, a mesma jogadinha. Olha lá. O bloco B, eu sei que eu tenho duas forças, uma para cá e a outra para cá. Tá aqui. Não tá tão retinho assim, né? Vamos melhorar isso.
Então, tá aqui, mais ou menos. Então você vai ter isso, né? Então você vai ter o seguinte, analisando essa regra da 4, né? Você vai ter que o T1 ele tá contra o movimento em relação ao B, certo? Estou analisando em relação a cada bloco. Então T1 ele é negativo e o T2 ele é positivo. Então, ó, então menos, vamos lá, menos T1 mais T2. Esse aqui é o bloco B. E agora eu vou para o C. O C tá aqui. E o C eu vou fazer o seguinte, ó. Olha lá. Eu tenho aqui. Tenho o PC. E eu tenho o outro carinha ali, o T2, certo? Eu tenho o PC e o T2, ó. Né? Então, se você for analisar aqui, a gente vai ter o seguinte: o que é contra o movimento é negativo, o que é a favor do movimento é positivo. Então, positivo e negativo. Tá aí. Tá aí, cara. Então, tá aí a resolução do esquema. E agora você vai montar as equações. Montando as equações, o que a gente tem, né? Vamos lá, né? Então, essa regra tá feita, relação feita, e aplicar a segunda lei de Newton para cada um deles. Então, nós vamos ter o seguinte. Aplicando a segunda lei de Newton, nós vamos ter o seguinte, que a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, se eu aplicar a segunda lei de Newton para o primeiro bloco, eu vou ter o seguinte, menos PA mais T1 é igual a massa do A vezes aceleração. Aqui a mesma coisa eu vou ter com o B. Menos T1 mais T2 é igual a massa do B vezes aceleração. E o C eu vou ter PC menos T2 é igual a massa do C vezes aceleração. Tá aí. Está todos feitos, né? Todos realizados aqui, tudo bonitinho. Né? Essas são as equações que a gente vai ter. E com essas equações você resolve tudo o que for necessário desse exercício. Agora eu vou começar a resolver o meu problema, né? No caso ele pediu aqui para mim a velocidade. Para mim calcular a velocidade, como eu disse, eu preciso da aceleração. Então eu vou calcular a aceleração do meu sistema, né? Para mim calcular a aceleração do meu sistema, vamos lá, né? Eu vou pegar minhas equações primeiro, né? Então eu tenho menos PA mais T1 é igual a MA vezes aceleração. Menos T1 mais T2 é igual a MB vezes aceleração. Isso aqui são as equações que eu já montei, certo? Ó, tá aqui. E aqui, mais PC menos T2 é igual a MC vezes aceleração. Certo? Tá aí, ó. O que eu faço agora? Uma técnica de resolver é somar. Por que somar? Porque se eu somar, o que acontece? Ó, esse cara vai com esse cara vai com esse. Então o que me sobra é o seguinte: PC menos PA é igual a MA mais MB mais MC, tudo isso vezes aceleração, porque a aceleração é igual para todo mundo aqui, né? Aqui em cima. Pronto, resolvido. E aí eu posso identificar, né? Quem que é o PA aqui nesse caso? O PA, certo?
nosso peso do bloco A, certo? Ele será o... aqui, ó, né? É 4, sempre lembrar que peso é massa vezes a gravidade. E a gravidade, ele falou para mim que é 10, né? Por isso que ele deu esse G igual a 10 aqui. Ou seja, vai ficar 4 vezes 10, ou seja, PA igual a 40 Newton, certo? Da mesma forma que eu posso dizer que PC vai ser igual à massa do C. Nós vamos analisar a massa do C. 5, ou seja, vai ser 5 vezes 10, ou seja, PC igual a 50 Newton, certo? Feito isso aí, só substituir. Então você vai ter 50 menos 40 é igual à soma de massa de todo mundo, que vai ser 4 mais a massa do B, que pelo que eu entendi é 11 aqui, né? Vamos ver o exercício. 11, isso mesmo. 11 mais a massa do C, que é 5, vezes a aceleração. Isso aqui vai dar 10, né? Igual a 20 vezes A, ou seja, A 10 dividido por 20, ou seja, A igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado. Então vai ficar isso aqui. A igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração. E aí, meus queridos, vamos lá, vamos resolver agora o exercício. Ele está pedindo a velocidade com que ele chega aqui, ó, né? Aí eu vou utilizar aquilo que um aluno meu fala de regrinha, né? Que diz o seguinte: quando o tempo não é dado, Torricelli é usado, né? E é isso aí, certo? Eu vou fazer isso, eu vou utilizar o tempo para isso, né? Ó, eu vou dizer Torricelli porque eu tenho 25 centímetros, que é a distância necessária para isso, eu tenho aceleração. E eu sei que ele partiu aqui com a velocidade 0, certo? Então é só aplicar Torricelli, mais nada, né? Que o cara vai ter que tirar uns coelhinhos da cartola, né? Então, ó, né, nesse exemplo aqui, né? Então ficaria V ao quadrado é igual a V ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Então V ao quadrado é igual. Ele falou que partiu do repouso 0 mais 2 vezes 0,5 vezes o 25 centímetros. 25 centímetros, não podemos trabalhar em centímetros, sempre para metros, certo? Ou seja, isso aqui. Ou seja, V ao quadrado vai ser igual a... Se você multiplicar tudo isso, vai ficar 0,25. Tira a raiz disso aqui. Ou seja, 0,5 metros por segundo. Tá aí. Essa é a velocidade com qual ele atinge o ponto Y. Eu vou até colocar aqui, ó, ponto Y. Certo? Tá aí. Olha lá. Tá aqui a resposta, 0,5. Mas vamos dar continuidade ao nosso exemplo, né? Vamos resolver as equações. Bem, eu achei a aceleração. E se eu quiser achar T1 e T2, como é que eu faço? Cara, é muito fácil. Eu posso pegar, substituir o valor do A aqui em cima, né? Então eu posso vir aqui, ó, ficaria, por exemplo, menos PA mais T1 é igual a massa do A vezes a aceleração, ou seja, menos 40 mais T1 é igual a 4 vezes 0,5, certo? Ou seja, se eu passar resolvendo isso aqui, eu vou ter o seguinte: 4 vezes 0,5 é 2. 40 para o outro lado passa somando, ou seja, T1 vai ficar 42 Newton. Para mim calcular o T2, o que eu faço? Olha, mais fácil para mim calcular T2 e pegar a forma do PC. Então ficaria o seguinte, né? PC aqui. Opa.
Então nós teríamos o seguinte: PC menos T2 é igual a massa do C vezes a aceleração, né? Ou seja, 50 menos T2 é igual a massa do C, que é 5, vezes a aceleração, que é 0,5. Ou seja, menos T2 é igual a 2,5 menos 50, certo? Ou seja, se você resolver isso aqui, né, você vai ter o seguinte: menos T2 é igual a menos 47,5. Ou seja, pode colocar isso aqui, né? Ou seja, T2 é igual a 47,5 newton. Pô, eu quero saber se esse negócio está certo ou está errado. Como é que eu posso fazer? Olha, eu posso pegar... Olha que doido isso aqui. Eu posso pegar essa segunda equação aqui, ó. Se ele der a igualdade de um lado para o outro, quer dizer que está certo. Ou seja, vamos fazer a prova real. Vamos lá. Prova real. Então vai ter o seguinte. Olha lá, coisa linda. Prova real seria o seguinte, ó. Vamos lá. Pega a equação aqui. Menos T1 mais T2. Então, menos T1 mais T2 é igual a massa do B vezes a aceleração. Ou seja, quem que é T1? T1 é T1. Opa, deixa eu pegar aqui. O T1 é 42. Isso. Menos 42. O T2 é 47,5. Isso vai ser igual à massa do B. A massa do B, pelo que eu me lembro, é 11. E a aceleração é 0,5. Ou seja, se eu subtrair aqui, aqui vai ficar 5,5. 11 vezes 0,5 também é 5,5. Olha que coisa linda. Então quer dizer que a tua equação está ok. Está certa. Tá linda. Show de bola. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês tenham gostado da música. E que novas ideias surjam com isso aí. Beleza? Abraços e até mais.